Boa noite. Tô arrumando aqui para deixar um pouco mais próximo. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Hoje a live será sobre o tema Como faço para criar uma marca que mostre o meu valor. Eu já fiz uma live falando sobre o poder das conexões. E nessa live a minha amiga pessoal, Tercília Teres, do Construindo Conexões, que tem um grupo de mulheres, ela falou um pouco sobre como é que ela constrói a marca dela, e hoje eu quero falar assim sobre outros pontos de vista sobre como você pode construir uma marca pessoal é, que tenha coerência com os seus valores. E essa semana eu tava olhando o Instagram da vida e tem uma mentora que eu sigo, chama Isa Moreira, e ela fez um post com alguns dados sobre nós mulheres, alguns dados que ela olhou no nosso amigo ChatGPT, e eu gostaria de ler esses dados. E ela fala o seguinte, olha que loucura: 61% das mulheres sentem que não são boas o suficientes. Tudo tem fonte, tá? Então essa aqui, a fonte é KPMG. 82% já deixaram de se posicionar por medo de julgamento. Isso aqui é da Harvard Business Review. As mulheres geralmente negociam salários 30% menor do que os homens. Essa é da Forbes. E ainda acabam associando o processo de venda a algo menos espiritualizado. Então, ou seja, na hora que a gente vai fazer lá uma venda, a gente fica questionando: será que eu não tô dando um passinho a mais aqui? Outro dado: 70% das empreendedoras começam seus negócios com menos capital do que os homens. Aí entra aqui um bloqueio de merecimento, tudo aquele combo pavoroso que muitas vezes a gente tem. E 2% dos negócios femininos faturam acima de 1 milhão por ano. Esse é um dado do Brasil, é do Sebrae. E aí a pergunta que eu faço para você que está me assistindo é: agora me diga, se isso não é duvidar do seu próprio valor, eu não sei o que é. Então, quando a gente fala de marca pessoal e algo que mostre o seu valor, eu gostaria de começar fazendo uma outra reflexão, continuar fazendo uma reflexão, que é o seguinte: como é que nasce uma marca, né? Vamos pensar, imagina que você é uma profissional, né? E a gente está falando da sua marca pessoal como profissional, mas vamos supor que você se imagine como uma empresa. E aí, quando você tem esse tipo de visão, né, de um empresário, nem de um empreendedor, tá? Porque são habilidades diferentes. Mas pensa que você é uma empresária da sua empresa e você quer criar uma marca para o mercado. Você quer criar uma marca para atender a uma necessidade que você percebe que tem lá um público-alvo, que tem um nicho, que tem pessoas que têm necessidades, e quando a sua marca passa a existir, ela atende a uma necessidade específica. Então, toda vez que uma empresa é colocada no ar, uma vez que uma empresa é criada, o empresário pensa especificamente qual é a necessidade específica que eu vou atender no mercado. E aí, quando ele pensa sobre esse viés, né, qual é a necessidade, ele pensa que ele vai cumprir um papel na sociedade. Então, ele sabe muito bem qual é a contribuição profissional daquela empresa que ela quer atender. Então, começa pensando o seguinte, e quando você, de novo, faz uma reflexão: qual é a minha marca pessoal? Antes de você pensar na sua marca pessoal, você pensar o seguinte: será que eu me valorizo a ponto de saber qual é a minha contribuição para o mercado profissional? Então, de novo, se pense como uma empresária, como uma empresária. Na hora que você pensa sobre tudo aquilo que você faz profissionalmente, você consegue ter clareza de qual é a sua contribuição? Porque quando a gente sabe qual é a nossa contribuição, a gente consegue valorizar qual é essa contribuição. O que eu percebo muitas vezes, e isso chega bastante para mim nas mentorias, nos papos que eu faço com as mulheres, é que muitas vezes elas sabem quais são as suas contribuições, quais são os seus atributos, quais são as características. O ponto é que
será que elas reconhecem a ponto de falar, não, realmente isso aqui sou eu que faço, isso aqui eu faço muito bem, isso aqui eu vou assumir. É mais eu acho que em algum momento eu ouvi falar, uma pessoa falou que eu era inteligente, que eu era uma pessoa planejadora, que eu sei fazer algum tipo de coisa muito bem, que eu faço de um jeito muito específico, muito único. Essa mulher geralmente, até por esse monte de dado que eu acabei de ler para vocês, ela fica questionando o seu próprio valor. Então, vou sempre puxar aqui, pensa que você é uma empresária. Imagina um empresário começar uma empresa duvidando se aquilo que ele pensou que é importante para atender uma necessidade específica do mercado, ele fica, mas será que essa vassoura aqui que eu inventei, será que ela realmente varre do jeito que eu tô falando que ela varre? Será que essa caneta Bic que eu inventei aqui, Bic, porque eu adoro caneta Bic, inclusive tem uma na minha frente aqui. Será que essa caneta Bic, assim, que eu tanto adoro, que eu fiz pensando que ela tem uma escrita mais macia, mais assim, será que ela realmente vai atender ao mercado? Geralmente o empresário, a pessoa que abre o negócio, ela fala assim, gente, isso aqui que eu criei, isso aqui que eu pensei, isso aqui vai ter uma entrega maravilhosa para o mercado. Pode ser que nem tenha, mas geralmente uma pessoa que pensa sobre abrir um negócio, ela pensa de uma forma muito empolgada, muito animada. Ela pensa o seguinte, essa ideia que eu tive vai contribuir para o mundo. E aí o convite que eu faço para você mulher, que geralmente eu falo com mulher, é exatamente esse. É como se você tivesse que resgatar essa possível empresária que tem em você, empresária que tem em você, e pensar o seguinte, quando lá atrás você pensou em ser o que você era, eu imagino que lá atrás, em algum momento, você teve uma certa empolgação com a sua carreira, uma certa empolgação com a sua escolha profissional. Eu me lembro que quando eu fui escolher pela psicologia, eu fiquei, na verdade, muito na dúvida se eu queria psicologia, direito, jornalismo. Mas quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu falei assim, gente, eu não podia ter escolhido nada melhor do que essa graduação. Tinha uma empolgação muito grande. E eu gosto de pensar nisso porque depois de muito tempo no mundo do desenvolvimento humano, quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu falo sair, mas é sempre trocar de posição, né? Porque hoje eu sou consultora e mentora, então eu continuo nos ambientes corporativos, só que num outro papel. E aí eu fiquei na dúvida, será que eu começo a clinicar, né? Será que eu me torno uma psicóloga clínica? E eu falei assim, não, eu consigo utilizar a psicologia de uma outra forma. E aí eu lembro que eu senti uma alegria muito grande em pensar que eu poderia de novo usar toda a minha bagagem de consultora em carreira de recursos humanos e unificar com a psicologia. É como se eu estivesse criando de novo uma empresa e eu tivesse com uma empolgação muito forte. E na hora que eu tive essa empolgação muito forte sobre o que eu queria contribuir, pensar sobre a minha contribuição foi muito importante. Pensar exatamente sobre o que eu queria tratar, sobre o que eu queria fazer, sobre quais seriam as consequências para as mulheres que eu ia ter essa relação, né, de cliente e fornecedor. Então, essa empolgação é quase como se fosse assim, eu tenho certeza que para alguma coisa ou para determinadas pessoas eu tenho uma utilidade muito grande. O ponto, de novo, é se a gente sabe ou se a gente está o tempo inteiro resgatando qual é essa utilidade. Eu acho que o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente se perde, né, no decorrer da vida profissional, da jornada, a gente vai se perdendo e a gente vai se distanciando dessas conexões mais emocionais que fizeram a gente escolher o que a gente escolheu. E aí eu volto de novo. Se você tivesse que abrir uma empresa e essa empresa fosse você fosse o produto, a que atende esse produto? Né? Qual é a necessidade que esse produto atende? Quem é que vai comprar esse produto? Né? Quais são as características desse produto? Quem são os concorrentes desse produto? Esse produto na concorrência é vendido de que forma? É quase como mesmo se você fosse um objeto que vai ser vendido em algum momento
E aí você pensa sobre todas as características. Então, nada mais tangível do que você se pensar como um produto que precisa ser lapidado, que precisa ser estruturado, que precisa ser pensado. E aí você começa a fazer alguns questionamentos, né? E quando eu falo tudo isso, eu sei que não é uma tarefa muito simples a gente pensar sobre qual é o nosso valor ou se a gente acredita no nosso valor. Mas pensa o seguinte, o que é valor? Valor é algo que é importante pra gente. Então, uma coisa é você pensar sobre os atributos da sua marca pessoal. Outra coisa que é a pergunta da live é como é que você faz para criar uma marca pessoal que mostre o que é o seu valor, né? Não é o valor de uma outra pessoa, não são as características de uma outra pessoa, é o seu valor. Uma outra coisa importante para você pensar é que tudo ou todos os produtos têm um valor. Então, imagina que você vai numa gôndola de supermercado ou vai numa papelaria. Vai numa papelaria, que é o meu caso, que eu amo papelaria. Você vai numa papelaria, existem diversas canetinhas fofas, meigas, e tem a Bic, que eu amo, que eu sempre compro. Inclusive, essa semana eu comprei. Mas tem diversos tipos de caneta. Tem caneta que faz assim, tem caneta que você abre, tem canetinha bonitinha, tem caneta mais cara, caneta mais barata. O que isso quer dizer? Que o valor de cada caneta, o modelo de cada caneta vai atender a uma necessidade específica daquela pessoa que vai comprar. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo com nós mulheres é que a gente se embanana na comparação e a gente pensa assim, ah, mas já tem tanta gente fazendo isso, mas já tem tanta gente falando sobre isso, ah, mas a fulana lá tá fazendo de um jeito que é tão melhor do que eu. Aí pensa o seguinte, imagina que um novo player de mercado, uma pessoa que quer lançar uma caneta, fala assim, ah, eu não vou mais lançar uma caneta, porque já tem uns 400 mil modelos de caneta, eu não vou mais lançar. Aquela paixão daquele empresário, ele fala assim, não, eu vou lançar uma caneta. E eu vou lançar uma caneta que para aquele público específico vai fazer muito sentido. E aí você de novo pode pegar esse tipo de analogia, esse tipo de metáfora e colocar para você. Você vai atender a algumas necessidades específicas. A sua contribuição, a forma como você faz, atende a algumas necessidades específicas. Isso quer dizer que a gente também precisa lembrar que nós somos profissionais complementares uns aos outros. Então, quando a gente tem clareza do nosso valor, a gente tem clareza dos nossos atributos de marca pessoal, a gente não vai precisar ter uma necessidade de pensar o seguinte, eu tenho que ser boa em todos os momentos, eu tenho que me posicionar em todos os momentos, eu tenho que ter respostas certas em todos os momentos, eu tenho que ter a ideia mais mirabolante do mundo em todos os momentos. Não, você não tem que nada disso. Porque se você é uma caneta com um modelo específico, você vai ter lá um momento, você vai ter um momento e você vai ter uma finalidade muito específica. E eu gosto de lembrar também o seguinte, é como se fosse uma grande engrenagem, né? Quando eu me reconheço, eu sei que eu tenho maturidade o suficiente para entender o seguinte, alguns momentos, tudo que eu vou ser requerida é a minha presença, meu apoio moral. Por quê? Porque eu sou um modelo muito específico. E quando você é um modelo muito específico, acontecem duas coisas, né? Então, se você é essa eu presa que criou essa caneta de modelo específico, acontecem dois movimentos. O primeiro é, quem cria essa caneta, no caso é você. Quem se cria pensa o seguinte, eu atendo a isso aqui. Eu não atendo a isso aqui. Então, quando o empresário ele vai pensar sobre o produto dele, o que ele fala? Ah, eu quero criar uma caneta, vou chutar uma groselha aqui, quero criar uma caneta mais sofisticada. Essa caneta que é mais sofisticada, eu acho que eu vou vender menos quantidade, mas eu vou vender mais caro. Então, ele está filtrando quem é o público dele. E o público, quando olha para esse produto, para essa caneta, ele pensa o seguinte, esse público, bom, essa caneta atende a minha necessidade e cabe no meu bolso. O contrário pode ser verdadeiro. Esse empresário, ele quis criar um produto que é mais um produto de massa.
Então ele vai fazer um produto que é mais barato, que ele vai atender uma população que é muito maior. E aí esse público-alvo, ele pode pensar assim, nossa, eu quero uma caneta porque eu vou fazer um evento, eu preciso comprar 500 unidades. Provavelmente você vai comprar 500 unidades dessa caneta que é mais barata. Não sei vocês aqui, eu sei que Selma é colega de RH, não vai comprar uma caneta cara, por exemplo, para fazer uma convenção de vendas, né? A gente vai comprar uma caneta mais barata, que cabe no nosso bolso, cabe no nosso orçamento. Então, se repare que ao mesmo tempo que você, profissional, você filtra o que você quer, você filtra o que é valor para você, você filtra como você quer ser reconhecida, os outros profissionais que te olham vão fazer o mesmo com você. É como se fosse um grande processo seletivo o tempo inteiro. A gente está se avaliando. O ponto, de novo, é que em algum momento a gente se perdeu um pouco e a gente fica achando que a gente é um produto que cabe para qualquer bolso, para qualquer público, para qualquer momento. Não é isso. Não existe essa fantasia que a gente é uma delicinha para todo mundo o tempo inteiro. Não é isso. E muitas vezes o que acontece é, a partir dessa baixa maturidade, da gente perceber que a gente não vai ser para todo mundo, a gente fica buscando uma forma de agradar, de validar uma expectativa que vem do outro. E aí que a gente se perde de vez. Então, de novo, se eu sei que eu sou um produto específico para atender uma necessidade específica, eu não precisaria estar me preocupando em me encaixar em todos os momentos. Muito pelo contrário, eu provavelmente precisaria investir muito mais energia em me reconhecendo, em me mapeando, em me investigando um pouco melhor, para eu conseguir fazer o seguinte: é para essa pessoa que eu quero me vender, é para essa pessoa que eu quero investir minha energia. Então tem uma das coisas também que a gente fala em marketing, que é uma coisa que a gente pode usar aqui, que é os profissionais de marketing, eles investem um tempo danado fazendo pesquisa, estudando e falando o seguinte: poxa, será que esse produto aqui ou esse serviço que a gente está lançando no mercado cabe para qual população? Para qual nicho? Para qual público? Então, imagina que tem uma área, existem áreas nas organizações que a gente trabalha, nas grandes organizações, ou profissionais específicos que eles vão falar o seguinte: esse produto, ele vai ser valorizado por esses atributos de marca, por essa parcela da população. Então, tudo na vida vai ter um corte, um recorte e um público direcionado. Se a gente, enquanto profissional, faz esse mesmo movimento, a gente se presta a fazer esse movimento, a gente vai ser muito, vai focar energia naquilo que tem coerência ao meu serviço, ao meu produto. E aí eu vou de novo, quando eu invisto mais energia em focar naquilo em que realmente eu sou boa, naquilo em que realmente eu contribuo, provavelmente eu vou fazer isso de uma forma muito melhor, porque eu vou ter mais tempo, inclusive para me especializar naquilo que eu quero entregar. Então a primeira coisa que eu tenho sempre uma colinha. Primeira coisa é liste aquilo que você quer ser reconhecida. Pela qual contribuição você quer ser reconhecida. Aí é um exercício muito simples, mas que é muito poderoso, assim, é transformador. Tem gente que adora e tem gente que fala assim: Giovana, eu detestei esse exercício. Pergunte para 5 pessoas diferentes. Então, assim, pode perguntar ou para a mãe, ou para o pai, ou para a irmã, e depois você pergunta para uma amiga, e depois você pergunta para um colega de trabalho. Pergunta para pessoas de fóruns, de círculos diferentes da sua convivência. Para 5 pessoas, 5 características. Vão voltar 25 características. E aí você vai olhar aqui, ele vai falar assim: nossa, as pessoas estão falando isso de mim. As pessoas, quando pensam em mim, falam isso aqui. As pessoas, quando lembram de mim, elas falam esses adjetivos. Então isso já é aí uma forma de você começar a pensar sobre quais são os seus atributos de marca. O que é mais importante desse exercício? Não é necessariamente as palavras que chegam até você. É você pensar o seguinte: tem coerência o que eu estou recebendo e o que eu acho que eu sou? Essa é a parte mais importante.
Quando tem incoerência, por que que tem incoerência? Por que que será que tem um fulano lá que falou que acha que eu sou, sei lá, tímida e eu não sou tímida? Por que que as pessoas percebem algumas coisas em mim ou por que que as pessoas não percebem? Acho que esse é o pontapé inicial mais importante. Ou então, você pode fazer a seguinte reflexão. Se alguém falasse sobre você em uma reunião, o que falariam? Pensa que você, quando você fala sobre alguém, você fala algumas características desse alguém. Agora pensa que esse alguém é você. O que que essas pessoas falariam? Aqui o exercício é você buscar ser o mais isenta e o mais lúcida possível. Lúcida no sentido de você não é nem maior nem menor. É buscar o seu tamanho, a sua forma. Então, não, eu sou assim, assim, assado, nisso aqui eu exagero, nisso aqui eu sou boa, isso aqui eu não faço a menor ideia como eu faço. Quais são essas características? Né? E aí, sobre o que você pensou ou sobre o que você recebeu como característica, começar a pensar o seguinte: como é que você se diferencia? Porque, de novo, quando a gente fala de marca pessoal, qualquer marca, em algum momento ela vai se diferenciar por algumas características. Por mais que a gente que esteja de fora fala assim, mas é tudo caneta, tudo serve para escrever. Mas quem pensou sobre aquele produto, ele pensou que de alguma forma ele se diferencia ou pela beleza, ou pelo preço, ou pela capilaridade que chega as coisas no mercado. Alguma diferenciação tem. Então, o ponto que você tem que pensar é o seguinte: eu recebi esse monte de características dessas pessoas que eu perguntei, ou eu fazendo a minha própria reflexão sobre o que eu falaria de mim mesma, no caso, né? Então, como é que você se diferencia? Qual que é o seu toque? Né? O que que você traz? Então, por exemplo, a Giovana é uma pessoa que é muito objetiva, ok, mas além da objetividade, o que tem que é meu além da objetividade? Qual é a visão que eu trago para as discussões, para as mesas que eu participo, nas reuniões? Qual que é a sua contribuição que é única? E aí isso vai juntar seu repertório que é técnico, sua visão, as suas vivências. E aí uma coisa que pode acontecer, que às vezes acontece, é do tipo assim, nossa, realmente eu não tô fazendo nada diferente. Eu tô sendo bem igual, na verdade. Eu tô sendo bem mais do mesmo que todo mundo. Isso não é um problema, mas é importante chegar nessa conclusão. Porque o que acontece muitas vezes é a gente espera que uma outra pessoa nos reconheça. A gente joga a responsabilidade que uma outra pessoa nos reconheça. Mas pode ser que realmente a gente não esteja fazendo nada que mereça reconhecimento. Porque a gente tá mais do mesmo, porque a gente tá meio de saco cheio, a gente não aguenta mais, a gente já tá há muito tempo fazendo a mesma coisa. E aí quando a gente entra numa forma parecida de repetindo as coisas, ou no famoso piloto automático, a gente vai muitas vezes deixando de dar os nossos toques únicos, os nossos toques que tem a ver com a nossa essência. Então, de novo, resgata lá quais são as características que você imagina que são bacanas, que podem ser os seus atributos da sua marca pessoal, e começa a observar se realmente tem diferença. Se você percebe que quando é você que está falando sobre aquele assunto, se você traz uma visão diferente. Ou se você é aquela pessoa que participa das reuniões, você tem uma participação ativa, mas muitas vezes você fala mais do mesmo, você fala o que todo mundo já está pensando. Uma coisa que eu falo há muito tempo nos ambientes corporativos a gente fala muito de diversidade, né? Muito desse tema da inovação. E eu gosto de pensar que a diversidade ela começa aqui, no sentido de eu consigo sustentar uma opinião que é muito diferente das demais, porque o que acontece é o seguinte: quem tem marca pessoal muito bem, quem tem uma marca pessoal fortalecida, aí de novo, pensa em você como um produto, pensa você numa marca. Quem tem uma marca pessoal fortalecida é a pessoa que vai criar
muitas identificações para um determinado público e vai criar bastante afastamento para um outro público. Vocês poderiam falar aqui algumas marcas, mas, por exemplo, Apple. Não tem a galera que é a fã da Apple, que só compra iPhone, já tá no 20º iPhone, só compra iPhone. iPhone pode lançar um telefone de 40 mil reais. Não, só compra iPhone, porque iPhone é melhor. Aí já vai ter a galera do Android. Então, não tem a ver se a marca é melhor ou pior. Tem a ver com uma identificação com a marca, que muitas vezes passa por sutilezas, por conexões emocionais. Mas a gente, inclusive sendo uma pessoa humana, essa conexão emocional deveria ser uma variável ainda mais importante. Mas então, essas marcas que são mais fortes no mercado, elas têm um posicionamento que é único, que eu poderia chamar de elas têm um posicionamento que é singular. Elas não se confundem com outras marcas, né? Não tem ninguém olha para um site da Apple ou um design da Apple e fala assim: nossa, pera, deixa eu ver se isso aí é um Apple mesmo. Porque a gente sabe, porque aquilo é muito bem estabelecido, não tem dúvida, né? Quem produziu aquele produto está muito certo de que da forma como eles estão fazendo, tem uma contribuição e vai ter um monte de gente que vai gostar daquilo. Então, o ponto é, um monte de gente não vai gostar daquilo. Um monte de gente vai criticar. Nossa, que absurdo, como é caro esse negócio. Como é que tem gente que paga esse negócio? Então, vai ter lá a galera do a favor e a galera do contra e a galera que não tá nem aí. Se você compra Apple ou compra Android. Assim é com a gente. Quando você tem uma marca pessoal que é fortalecida, quando você entra numa reunião e as pessoas já sabem o que esperar de você em termos de presença, acho que marca pessoal é muito da presença, né? Então assim, quando eu falo do Ademir Calenzani, eu vou botar meu pai aqui para não jogar ninguém na fogueira. O Ademir Calenzani, o Ademir Calenzani é esse cara aqui, pá, joga lá um monte de adjetivo porque sabe, porque ele tem presença, ele tem estado de presença. Ele tá seguro não, ele tá confiante o suficiente para falar: esse sou eu. E aí não é que não tem espaço para mudança, mas tem uma confiança diferente em quem tem uma marca pessoal muito fortalecida. E o mesmo acontece para quem não tem, né? A gente, sabe assim, quando você conversa com uma pessoa e que você percebe que ela fala: é mesmo, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas me fala o que você acha. Eu não sei vocês, quando eu entro em reunião com pessoa assim, eu falo: que sem gracice. Sabe, eu gosto de conversar com pessoas que te trazem coisas diferentes, que visões diferentes. Aí você tem que se perguntar o seguinte, de novo: você tá trazendo esse toque que é único, que é seu? Né? Porque a pergunta, de novo, é como é que eu faço para criar uma marca pessoal que mostre o meu valor? Às vezes, o que a gente quer é a fantasia de ser reconhecido. A gente não quer a realidade de ser reconhecido. Porque na realidade de ser reconhecido mesmo, de novo, vai ter os a favor e terá uma penca de contra. O ponto é essa penca de contra, se a gente sustenta isso. Na reunião tá todo mundo concordando, tá todo mundo falando: que legal, a gente pensa tudo igual. Aí vem uma mala sem alça e levanta a mão e fala uma coisa que causa um certo incômodo nas pessoas. Isso é uma marca fortalecida. E aí pode ser que na hora que você fala essa coisa que incomoda, você está coerente com coisas que são valores para você. Você não está desvalorizando o que você acredita em prol do que as outras pessoas estão pensando. Pensa de novo, vamos botar sempre Apple, que é mais fácil. É o exemplo mais fácil, mais clichê de todos, né? Pensa se, eu não sei se vocês vão lembrar, eu tenho 43, então eu lembro bem. Mas quando o iPhone foi lançado, quem teve BlackBerry aqui, gente? Eu achava a coisa mais chique do planeta Terra. Aquele monte de tecla, e eu tenho os dedinhos, que eles são... Os meus dedinhos, as minhas mãos são pequenas, mas os meus dedinhos, eles são mais gordinhos. Então eu tinha uma dificuldade danada, mas eu achava chiquérrimo. O Steve Jobs lá, na sua ideia, ele falou o seguinte: não quero mais teclado assim, desse jeito. Eu quero uma tela em que as pessoas vão botando só o dedo, né? Touch. Não tinha isso lá atrás.
Imagina se ele tivesse falado assim, ah, não põe touch não, deixa teclado, vamos fazer um iPhone de teclado. Porque tá todo mundo fazendo assim, BlackBerry, tá bombando. Vamos fazer igualzinho BlackBerry, uma versão um pouco melhor. Ele falou, não, eu quero fazer uma coisa muito diferente. Eu quero ir quase que contra esse formato do que vem sendo entregue. Porque os celulares anteriores também não tinham igual do BlackBerry, que era tipo um teclado no celular, mas eles tinham um teclado que você tinha uma separação entre as teclas, entre aspas. E ele foi lá e bancou uma coisa muito diferente. Podia ter dado muito errado? Podia. Mas deu muito certo. Tanto que hoje todos os celulares seguem essa ideia, esse posicionamento de alguém que lá atrás pensou, quero fazer completamente diferente. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente quer a fantasia de ser reconhecido e não a realidade de ser reconhecido. Porque a realidade de ser reconhecido, de novo, vai ter a galera que te ama e a galera que torce o nariz pra você, tá? Então, imagina que você tenha mapeado as suas características, tal. Aí a pergunta é, como você expressa a sua marca para você passar a ser reconhecido, né? Eu falei aqui da questão da conexão emocional, né? Toda marca, toda boa marca é marca que tem pessoas pensando sobre a própria marca, elas têm muita clareza do que elas querem gerar de conexão emocional com os seus clientes. Todas elas. Então, de novo, se você entra no site da Apple, você tem um site que é todo minimalista. Não é um site poluído, não é um site com um monte de informação. É um site que tem lá um fundo brancão. Aí tem um celular só, dando um rolezinho assim, ó. Um loopzinho. Aí tem uma informação lá embaixo. Eles sabem exatamente qual é a emoção que eles querem causar nesse público, nessa pessoa que vai consumir esse objeto. Vocês reconhecem quais são as emoções que vocês causam nas relações profissionais que vocês estabelecem? Que tipo de emoção que você quer estabelecer? Quando as pessoas, de novo, quando você entra, quando a sua presença chega no lugar, como é que vocês querem que as pessoas sintam o que você está falando? Você vai ser mais duro? Você vai ser mais emotivo? Você vai ser mais acolhedor? Você vai mudar o tom de acordo com o público que você está se conectando? Como é que você vai fazer tudo? Como é que as pessoas do trabalho vão te ver e te reconhecer nesse lugar, né? E aí um exercício bastante prático é o que você pode começar a fazer hoje para se tornar uma marca pessoal mais autêntica. Então, eu falei um pouco no começo daqueles percentuais, infelizmente, que ainda acontece com nós mulheres, né? A gente tem como se fossem comprovações que a gente fica questionando o nosso valor o tempo inteiro. E eu penso que a gente questiona o nosso valor muitas vezes porque a gente não pensa o suficiente sobre o nosso valor, porque a gente entra num pilotão automático, porque a gente vai entrando muitas vezes num looping de comparação. E aí, quando a gente quer, de novo, pensar na nossa marca pessoal, pensar em como a gente quer ser reconhecido, a gente precisa fazer um processo de investigação, de auto-investigação, de uma forma muito lúcida, né? Nem maior, nem menor que o nosso tamanho. A gente precisa entender quais são essas características pelas quais a gente vem sendo reconhecido. E sempre se questionar, isso está coerente com o meu valor? Valor de novo, ser importante para mim? Está coerente com o que é importante para mim? Então, muitas vezes a gente assume alguns papéis nas relações que não são os papéis mais gostosos, mais deliciosos, mas tem muita coerência com o que é valor. Se você é uma pessoa que entende, que quer fazer mudanças, que quer ser diferente, vai ser muito difícil você ser a pessoa mais agradável, mais gostosinha, que aceita tudo, que as pessoas adoram estar do lado. Não, pode ser que essa pessoa ela seja mais complexa de se relacionar, que ela tenha opiniões mais fortes e que ela tenha até uma capacidade de defender as suas opiniões de uma forma mais incisiva, porque ela quer fazer diferente. E aí, geralmente, quando você quer fazer diferente, tem um grupo todo pensando de uma única forma, esse fazer diferente vai exigir com que essa pessoa
se posicione de uma forma às vezes mais enfática. E aí ela vai, entre aspas, pagar o preço por ser essa pessoa. E ela vai pagar o preço de ser uma pessoa que é diferente, que não é igual. Mas pode ser que em algum momento ela seja reconhecida exatamente por isso. E que a contribuição dela seja exatamente essa. Ou não. Ou pode ser, por exemplo, não, eu acho que eu quero ser reconhecida por ser uma grande mediadora das relações. Eu vou entrar de uma outra forma. Então, assim, eu acho que eu poderia afirmar que 99% das pessoas que chegam para mim, que se tornam as minhas clientes, elas questionam exatamente isso. Elas sabem quais são as suas características, mas elas questionam se as características que elas já têm há muito tempo, porque geralmente quem chega para mim tá beirando os 40 ou passou um pouco dos 40, mas elas questionam se essas características estão certas. Eu falo, uma cara pálida, não tem certo e errado, tem o que você valoriza, o que você quer ser, o que você quer se mostrar para o mercado. Então, quando a gente começa a fazer esse questionamento pelo viés, tá certo ou tá errado, tá adequado e tá inadequado, é porque você tá numa crise existencial, tá numa desordenação interna aí, que muitas vezes faz com que você jogue para fora a responsabilidade de perguntar, mas será que o que eu tô fazendo tá certo? Ué, não sei, certo para quem? É certo para outro? É certo só para o outro? É certo para atender uma necessidade que vem só do seu cliente? E de você que está pensando nessa marca? Qual que é a sua linha mestra como empresária dessa pessoa que você se tornou? Se pensar como uma empresária, mesmo você sendo do mundo corporativo, é uma das melhores coisas que você pode fazer por você. E digo mais, para quem é do mundo corporativo, não se acostume, porque mesmo a gente que é do mundo corporativo, às vezes fica uma coisa meio camuflada, né? Que a gente não precisa se vender tanto, né? A gente não tá lá vendendo nada. Tá vendendo sim. Você pode não estar percebendo, mas que tu tá vendendo o tempo inteiro a sua imagem, você está. O tempo inteiro. O ponto é, muitas vezes, quando você sai desse ambiente que você está e que você começa a precisar das pessoas, aí que você vê o quanto de tempo você conseguiu investir nessa sua marca a ponto de você ser reconhecido e as pessoas falarem, nossa, eu gostava da Giovana quando ela estava aqui. Eu admirava a Giovana como ela está aqui. Pode vir que, né, eu abro espaços, eu abro lugares para você. Ou tipo, não, nossa, a Giovana era uma mala sem alça, né? Nossa senhora, era a gerente mais chata que eu conhecia. Tipo, tchau, vaza. Você começa a ter esses feedbacks muitas vezes depois que você sai da empresa. Então, ao invés de esperar você sair da empresa para ter esses feedbacks, começa a se olhar a partir de agora. E aí, então, a pergunta que eu fiz foi, o que você pode começar a fazer hoje para se tornar uma marca pessoal mais autêntica ou mais singular, como eu costumo dizer, né? O exercício é um encadeamento de tudo que eu falei aqui. Então, começa a listar os seus atributos. Lista lá, faz uma coluninha. Eu que sou doida do Excel, faz uma coluninha A com seus atributos. Uma coluna 2, você faz um comparativo entre o que você acha que você tem de atributo com esses atributos que você saiu perguntando para as pessoas aí. Faz um comparativo. Tem coerência? Não tem coerência? O que está incoerente? O que está faltando? Na sua visão, tinha algumas características que ninguém falou. Por que será? Como é que você se comporta a ponto de ninguém perceber aquela sua característica? Ou por que falaram que você tem uma característica lá se você acha que você nem faz isso? Dá uma avaliada. Na terceira coluna, desse monte de característica que você já tem, tá? Não precisa ficar se questionando se você tem ou não, você já tem. Mas o que dessas características, o que tem que é seu que te torna único? Então pensa de novo, que você pode ter uma série de características que as pessoas te reconhecem. Mas tem algumas desses montes de características que as pessoas sempre falam. Tipo, nossa, a Giovana é isso. Tem um monte de nome aqui que tem uns arroba que eu não vou saber, mas sei lá, vou chutar o nome do meu pé aqui. O Ademir Calenzani é isso. Mas é isso no sentido de você realmente perceber que aquilo é muito forte em você. E aí, esse muito forte em você, você de novo tem que se perguntar o seguinte:
É muito forte num bom sentido de algo, no bom sentido de algo que está te aproximando dos seus desejos e sonhos e desejos profissionais, ou é muito forte no sentido que está jogando contra totalmente. É uma característica que é muito forte, mas você nem gosta. Então eu lembro que no trabalho, na empresa em que eu trabalhava, tinha um profissional específico lá que ele era muito competente tecnicamente, mas ele tinha um trato mais dificultoso, vou colocar assim. E ele era mais reconhecido pelo trato dificultoso do que pelas características da entrega técnica dele, que eram assim, muito fora do comum mesmo. Ele tinha uma capacidade enorme de entregar muitas coisas que eram relevantes para o negócio. Mas o comportamento, tinha um comportamento dele especificamente que saltava aos olhos. Então, todas as reuniões a gente mais começava a falar dessa característica que jogava contra tudo o resto. Então, se isso tá acontecendo com você, alerta vermelho, porque é isso. As pessoas vão colocar... as pessoas vão colocar labels na gente, né? Labels, rótulos na gente. O ponto é, se tem um rótulo que foi colocado na gente que não está coerente com o que eu gostaria de ser, não é o produto que eu quero ser, esse rótulo tá errado. Né? Botar um rótulo de uma pessoa em mim que eu não sou, eu quero arrancar esse rótulo, eu quero botar outro rótulo. Você vai ter um trabalho ainda mais forte de se investigar e ir nas minúcias do comportamento humano para falar o seguinte: quando eu faço isso aqui no dia a dia, eu gero essa percepção de valor, que eu sou dessa forma, mas eu não gostaria de ser dessa forma. Aí tem um trabalho de mudança de comportamento. E na quarta coluna, então assim, coluna A, atributos que eu me enxergo. Coluna B, que as pessoas enxergam em mim. Coluna 3, o que eu faço que é único. E aí esse único tá sendo bom, tá sendo ruim. E a quarta coluna, o que tem que é seu, que é único, mas que ninguém percebe ainda. Pode parecer muito doido, né? Mas eu atendo de novo muitas mulheres que têm muita dificuldade em assumir que tem certas coisas que elas fazem muito bem. Sabe assim, uma vergonhinha de falar assim: ah, não, mas isso aqui, modéstia à parte, isso eu faço. Isso acontece demais, 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 demais. É uma mulherada, e homens também, tá? Eu falo mais de mulher porque eu atendo mais mulher, mas é uma mulherada assim: mas tu não faz isso bem? Mas tu não fala por quê? Aí, de novo, começa a perceber o seguinte: se você não está esperando que um outro te valide, quando nem mesmo você está se validando, então você só vai conseguir construir uma marca pessoal forte, que tem a ver com os seus valores, quando primeiro você sabe quais são os seus valores, quando você sabe quais são as suas necessidades, quando você sabe que você tem contribuição profissional que atende a determinados modelos, a determinados mercados, a determinadas culturas, né? E aí vai ter algumas que não tem nada a ver com você. E não é que você não é uma caneta boa, é que para aquele público você não é a caneta mais adequada. Esse senso de saber a diferença entre ser inadequada e de não caber para aquele público também é outra sutileza. Porque aí exatamente, nem você acredita no seu potencial. Porque aí você fica remando e querendo, sabe assim, do tipo, sei lá, eu vou chutar uma groselha. Eu sou uma caneta Montblanc. Eu quero vender uma caneta Montblanc para uma pessoa de 14 anos, que não tem nem trabalho ainda, nem ganha o seu próprio dinheiro. Mas tu não vai vender a Montblanc para uma pessoa de 14 anos, a não ser que ela tenha lá viva já num mundo mais paralelo de pessoas que aos 14 ganham Montblanc. Mas assim, o comum da humanidade é que pode ser que a gente passe a vida inteira sem comprar uma Montblanc. Então a Montblanc não é uma caneta boa? Não. Olha aqui a analogia. Montblanc é uma caneta boa, considerada uma caneta fina, chique, sofisticada. Mas ela é boa em todos os lugares? Vai todo mundo acessar essa caneta? Não. Não vai. Aí outro ponto para finalizar, para chegar mais para o final, é: você já tem uma marca pessoal. Você já é uma marca pessoal. A diferença é que
quando você não tem clareza sobre qual é a sua marca pessoal, provavelmente os outros estão definindo por você. Sabe aquela coisa assim, mas a Giovana é assim mesmo, Giovana... Sabe quando você vai em reunião, às vezes tem sempre uns comentários groselentos sobre você, assim? Sempre tem, né? As pessoas fazem uma piadinha aqui, uma piadinha ali, ou você ouve. Por quê? Provavelmente você tá abrindo precedente, abrindo espaço para as pessoas definirem quais são os seus atributos de marca. Para as pessoas se sentirem à vontade de falar mais sobre você do que você mesma falar sobre você. Lembra do percentual que eu coloquei lá no começo? Eu vou até reler, porque algumas pessoas entraram, mas tem um percentual que é assim, ó. Cadê aqui? Não, cadê? Que eu falei basicamente o seguinte, que as mulheres, elas abrem os seus negócios muitas vezes com menos capital, porque muitas mulheres não chegam a ter empresas que valem mais de R$1 milhão no Brasil, um dado do Sebrae. Aí o que isso significa? Significa porque eu não me valorizo o suficiente, porque eu acho que eu não mereço aquilo, eu não faço algo, eu não vou atrás de algo, eu não valorizo a minha marca. E aí o ponto é, se você não definiu qual é a sua marca, e você não aterrou, não assumiu, você não acreditou no seu potencial, como disse a Selma aqui, outras pessoas vão te rotular. E aí você vai começar a duvidar ainda mais do seu potencial. É uma loucura isso. Sabe assim? É tipo assim, ó, eu não sei qual é o meu potencial, quais são os meus atributos, porque eu não pensei nisso. Aí quando eu não penso nisso, eu não consigo ter um posicionamento coerente com o que eu quero ter, com o que eu defini sobre o que eu quero ser. E aí, ora eu concordo com um, outra eu concordo com outro, ora eu entro numa reunião de um jeito, ora eu entro numa outra reunião de um outro jeito. Eu tô sempre meio perdida sobre quem eu sou. Quando eu fico perdida sobre quem eu sou, quem tá olhando de fora... Sabe quando você vê uma marca mudando completamente, assim, a propaganda, ou mexendo no logo? Já perceberam quando marcas vão mexer na logomarca? Elas fazem todo um trabalho... sabe assim, de levar aquele cliente a falar, gente, tá tudo bem, nós somos a mesma coisa, a gente só tá mudando um logo. Qualquer coisa que você mude numa marca tem um impacto crucial pro cliente. E é igual, de novo, com a gente sendo uma eu presa. Quando eu fico lá perdidão no que eu sou, quem tá te olhando tá falando, meu Deus do céu, eu não sei, essa pessoa tá vendendo qual ideia? Ela tá vendendo qual posicionamento? Ela quer o seu quê? Eu não sei, eu tô perdida. E aí, se você tá perdida, o seu cliente, as pessoas estão te olhando de uma forma que elas não sabem o que você quer dizer, e elas vão sair te taxando, te rotulando de qualquer coisa. Aí você vai achar ruim. Só que você vai achar ruim porque em algum momento você não puxou essa responsabilidade para você ter uma definição e para você se comportar mediante essa definição. Isso quer dizer que você nunca vai mudar na vida? Não. Mas vai querer dizer que você vai assumir alguns caminhos e vai testar alguns caminhos que tenham, de novo, coerência com o que é valor para você. Então, de novo, você já tem uma marca pessoal. A diferença é que quando você não tem clareza, outras pessoas estão definindo por você. E aí a pergunta final é, o que você sente ao ouvir isso? Quando você pode estar correndo o risco de outras pessoas estarem te definindo, ao invés de você estar investindo tempo em qual é a marca que você quer ter, em quais são os valores que você acredita, o que é importante para você. Uma outra coisa, outra coisa de marca qual é o legado que eu quero deixar, né? As grandes marcas, elas pensam em legados, elas têm uma visão de futuro muito clara. Quando a gente pensa legado, a gente está falando o seguinte, eu tenho uma visão de futuro. É isso que eu quero deixar para as pessoas. É isso que, quando as próximas gerações começarem a chegar no mercado, é sobre isso que eu quero ser lembrado. A gente é igualzinho. Quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente tem que pensar o seguinte, na hora que eu sair daqui, o que vão falar de mim? Como é que vão lembrar de mim? E não é
por conta do outro lembrar de mim. É porque é isso que eu quero deixar com uma marca. Combinado? Mulheres, Ana maravilhosa acabou de entrar, Cris entrou. Então essa live vai ficando por aqui. Queria também anunciar que eu abri aqui as inscrições da minha turma 4 para mentoria em grupo, chamado Singularidade, Sua Carreira e Você, que a gente trata todos esses assuntos sobre quem a gente é, sobre quais são os nossos atributos de marca, sobre esse estado de clareza interna. Eu costumo dizer o seguinte: a qualidade de quem a gente é a qualidade das nossas entregas profissionais. Então, enquanto a gente não se encontrar, a gente não se assumir, a gente não se revelar, a nossa carreira vai ficar esquisita. A gente vai ficar cheio de dúvidas, a gente vai ficar questionando o nosso valor o tempo inteiro. A gente muitas vezes vai pensar: será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô na empresa certa? Será que o que eu estou fazendo é o que eu gostaria de fazer? Sabe aquele monte de questões de crises existenciais? Essas crises existenciais, elas têm uma fonte, que são as nossas confusões em relação ao que a gente pensa sobre nós mesmas. Então, quem tiver interesse, quem tiver uma colega, uma amiga que está precisando aí de passar por um processo de clareza, né, de redefinições, de reflexões, de novas reflexões, vai ser um prazer, tá bom? Mulheres e pai que estava aqui, muito obrigada. Semana que vem temos mais live. Um beijo para vocês. Boa noite.